e não só aprendermos, mas colocarmos em prática, porque esta palavra ela é poderosa, ela é maravilhosa, tem nos alcançado, ou fomos alcançados por esta palavra, e estamos aqui, aleluia, para continuar fazendo a obra de Deus. Meus amados irmãos, domingo, sábado que vem nós estaremos aqui com uma grande cruzada evangelística, aqui no pátio da feira, com a participação de 3 setores, setor 16, que é Cidade Satélite, setor 29, Beto Fagé, e o setor 22, nós que estamos aqui. Pela manhã nós estaremos aqui com uma evangelização, e eu quero convidar toda a igreja, você que pode vir pela manhã, esteja aqui para nós fazermos uma evangelização, falar de Jesus. Estaremos aqui com o DEPEN para pregarmos a palavra, fazendo cultos ao ar livre, cultos relâmpagos em vários lugares, outros distribuindo folhetos. Tem folhetos? Pronto. E nós estaremos aqui pela manhã, as crianças também deverão estar aqui pela manhã para participar, que é mais frio, o sol. À tarde, desejo ver os amados irmãos aqui comigo, para nós fazermos a obra de Deus. Estaremos, de repente, dividindo aqui em equipes, estaremos evangelizando, estaremos pregando a palavra de Deus. E a partir das 8h30 para 9h. Este horário a gente chega, vem para cá, faz uma oração. Tem inclusive aqui, eu trabalho com a mocidade aqui, né? Começa de 9h aqui, 9, ciclo de oração, pronto. Estaremos aqui participando também um pouquinho e depois estaremos entrando em ação em nome de Jesus. A mocidade deverá estar aqui para participar deste trabalho em nome de Jesus. Eu me lembro que da outra vez que eu estive aqui, fizemos ali chama de pit shop, uma coisa assim, né? Alessandro fez, era parando os carros, dando água, dizendo Jesus te ama, com faixa. Foi bênção, não é? A pessoa não era evangélica, recebia um folheto, e era muito importante. Se a gente pudesse fazer isso também, que no sábado tem uma movimentação grande à tarde, então deixaria a mocidade fazendo esse trabalho, enquanto a gente faria outros cultos ao ar livre. Vamos fazer a obra de Deus, porque foi dito aqui na leitura da palavra de Deus: vigiai. E nós estamos prestes, aleluia, a irmos para o céu, e precisamos estar vigiando. Glória a Deus. Está aqui um versículo que diz, o versículo 34 da leitura que foi feita, versículo 13, capítulo 13, versículo 34, que diz: é como se um homem, Jesus está fazendo aqui uma comparação, é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, mandasse ao porteiro que vigiasse. Mas está Alessandro ali. Muito bem. Então, amados, nós estamos prestes a irmos para o céu. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas nós precisamos estar vigiando. Glória a Deus. E aqui está se referindo à vigilância, mas não é vigilância só olhando para o céu, é vigiando e trabalhando. Aqui está bem claro: autoridade aos seus servos, e a cada um o quê?
que é que está escrito aí na sua Bíblia? E a cada um. Muito bem. E a cada um a sua obra. O que nós temos recebido de Deus, é necessário nós colocarmos em prática. Aquilo que recebeste de graça, o que é que a gente deve fazer? Dá de graça também. Muito bem. E o que a gente recebeu de graça? A salvação. Recebemos de graça a salvação. E se recebemos de graça a salvação, vamos falar da salvação. Você não vai salvar ninguém. Você não vai conseguir salvar ninguém. Porque só quem salva é Jesus. Mas Jesus disse que vocês vão ser minhas testemunhas. Então, pregue o evangelho, fale do amor de Deus. Meus amados irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra hoje com o tema: quanta vergonha. E esse texto está baseado em Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 14. Quanta vergonha. Esse texto de Marcos aqui vai falar exatamente da aproximação que Jesus teve após ter ressuscitado. Mas olhando os textos anteriores, a gente vê Jesus falando no capítulo 13 a respeito da sua vinda. No capítulo 14 nós encontramos Jesus, por exemplo, participando da última Santa Ceia com os discípulos. Depois ele conversa com Pedro. Pedro diz que jamais se escandalizava em Jesus. Aí Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Passou-se o tempo, Jesus foi para o Getsêmani, para aquele jardim. A sua alma se entristeceu profundamente até a morte. Depois foi levado ao Sinédrio, foi levado a Pilatos, chegou a sua crucificação, a sua sepultura. E no capítulo de número 16, nós encontramos um texto que diz: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Qual era o primeiro dia da semana? Quem sabe? Domingo. Não é a segunda, não. A segunda é o dia do trabalho, né? Mas o primeiro dia da semana, domingo. Foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. E ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Glória a Deus. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Mas ide,
Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada disseram a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais, como é que eles estavam? A mocidade sabe também. Como é que eles estavam? Tristes e chorando. Por que estavam tristes? Por que estavam chorando? Tinham esquecido de alguma coisa. Estavam esquecidos de alguma coisa. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, aí o que foi que aconteceu? Não creram. Tristes, chorando e sem crer naquilo que Jesus tinha falado. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros. Vírgula. O que é que diz aí? Mas nem ainda estes creram. Meu Deus. Versículo 14. Quanta vergonha agora. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Meus amados irmãos, Jesus estava ali, eu tinha preparado uma equipe de discípulos. Durante quantos anos? 3 anos. Preparando aqueles homens, fazendo milagres, pregando a palavra, ressuscitando mortos, curando as enfermidades, libertando endemoniados. Jesus preparou aquela equipe para que, quando ele voltasse para os céus, ou o céu, aquela equipe de homens, de apóstolos, que ele convocou, que ele chamou, pudessem dar continuidade ao que Jesus tinha pregado, ou trazido o reino de Deus. Aleluia. E Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. Não vem com aparência exterior, não. Não é como vocês estão pensando, não é? Primeiro que não é comida nem bebida. Aleluia. Mas é o poder de Deus na vida do homem, daquele que aceita Cristo como Salvador. Então, era uma ação poderosa, o reino de Deus era uma ação poderosa que acontece de dentro para fora. E Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. O que é que vocês devem fazer? Proclamar esse reino. Preguem esta palavra. Preguem as boas novas. E os discípulos, inclusive, tiveram oportunidades de exercitarem isso. Saíram pregando de 2 em 2,
e depois voltaram alegres, satisfeitos. Disse: Jesus, que bom! Jesus disse: o que foi? Olha, a gente saiu pregando a palavra e em teu nome até os demônios eram expulsos. Aí Jesus disse: muito bem, agora vocês devem ficar mais alegres, não é por causa disso não, esses milagres vão acontecer sempre com vocês, mas é porque o nome de vocês estão escrito no céu. Glória a Deus. O que é que Jesus queria dizer? Pregar o evangelho é interessante, é um dever? É. Ver Jesus operando milagres, você curando as enfermidades em nome de Jesus, é verdade. E esta motivação não deve ser maior do que a motivação de você ter o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Agora, se você tem esta motivação e você está alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida, está nos céus, lá o seu nome, aleluia. Seja um daqueles que continue pregando esta palavra, mostrando este reino àqueles que precisam da salvação. Então, Jesus preparou esta equipe, mas quando chegou para conversar com eles, era um chorando, era outro triste. Eu vi Jesus. Alguém chegou no sepulcro, como foram as mulheres, e ali estava um anjo. Elas saíram, devem ter contado, mas eles disseram: não, mas eu não creio não acredito. Apareceu no caminho, aí os dois iam para o campo, Jesus estava junto deles. Foi mesmo, foi, mas eu não creio não. Os discípulos não estavam crendo, aleluia, na palavra de Deus, não estavam dando crédito à palavra que Jesus tinha dito para eles. Que palavra? Eu vou para o Pai, vou passar pela crucificação, vou ser cuspido, esbofeteado, vou passar por dificuldades, vou à cruz. Mas ele disse: eu vou passar por tudo isso, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou para o Pai, mas vou pedir ao Pai que mande outro consolador que vai estar com vocês, aleluia, até, glória a Deus, a consumação dos séculos. Mas eles parece que esqueceram disso, deixaram de acreditar. E essa história é muito bonita, a gente contando, mas para aqueles que estavam ali, os discípulos, não era tão fácil realmente não. Rei dos judeus, cadê? Mataram. Rei dos judeus, Jesus, que nasceu, foi anunciado pelos anjos. Enfiaram uma espada do seu lado, os cravos nas suas mãos, uma coroa de espinhos. Jesus morreu. E eles estavam com aquela imagem ainda da crucificação. E esqueceram de que Jesus tinha dito: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. As mulheres também não creram não. Elas correram, quando chegaram lá, antes de chegar, disse: será que vão conseguir tirar aquela pedra de lá? Revolver aquela pedra? Era uma pedra muito pesada. Será que vão conseguir fazer isso? Quando chegaram lá, a pedra já estava revolvida. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Então,
Jesus, aqui neste versículo, disse: olha, eu estou admirado com vocês, com tanta incredulidade e dureza de coração. Vocês não se lembram de que eu falei que ia ressuscitar ao terceiro dia? Tem coisas que às vezes Jesus diz para a gente, ou Deus fala para a gente, que a gente às vezes fica sem acreditar mesmo. Que é uma coisa assim sobrenatural, não é? Sobrenatural. E uma ressurreição daquela, Lázaro ressuscitou, Jesus ressuscitou Lázaro, mas ressuscitou com o mesmo corpo. Agora Jesus não. Jesus, quando ressuscitou já com um corpo glorioso. E eu e você, nós vamos receber um corpo semelhante ao de Jesus. Glória a Deus. E eles estavam ali sentados, quando de repente Jesus chegou. Aleluia. E disse para eles: olha, quanta incredulidade e dureza de coração. Vocês deixaram de crer naqueles que tinham me visto já ressuscitado. Essa palavra dureza significa embrutecido para não receber o novo. É alguma coisa que é nova, que às vezes a pessoa se prende e diz: não, isso aí eu não aceito. E aceitar Jesus ter ressuscitado não era fácil para os discípulos. Primeiro que eles ficaram todos de longe. Quantos discípulos ficaram lá perto da cruz? Quantos? Nenhum. Ficou todo mundo de longe. Morrendo o rei dos judeus, crucificado como uma pessoa maldita, o povo escarnecendo, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, desfazendo de Jesus, uns batendo nele, outros cuspindo, outros dizendo: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva nós também. Parece que tudo estava perdido. Mas Jesus se apresentou, aleluia. E diz aqui, glória a Deus, a palavra de Deus. Versículo 15. Apesar de ter observado o comportamento dos discípulos, a situação em que eles estavam, apesar também da intensa orientação que Jesus deu durante 3 anos para os discípulos, eles estavam como uma equipe entregando os pontos. Era como se dissesse: para nós não dá certo mais não, eu vou parar por aqui, eu vou deixar para lá, porque Jesus morreu e o povo está dizendo aí que ele apareceu, mas cadê? Era uma equipe que parece que estava desanimada, tinha desistido, mas Jesus chegou com a palavra no versículo 15 e disse assim: e disse-lhes, glória a Deus. O que é que Jesus disse? Ide, deu uma palavra imperativa. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. E aí ele disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Versículo 17, aí Jesus traz aqui uma palavra para aqueles que crerem na ação da palavra de Jesus. Ele disse assim: olha, e estes sinais seguirão aos que creem.
ou aos que crerem. Estes sinais seguirão aos que crerem. Que tipo de sinais? Em meu nome. Glória a Deus. Em meu nome. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Versículo 19 diz: Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Está lá, intercedendo por mim, intercedendo por você. Vocês creem nisto? Quantos creem que Jesus está à direita de Deus? Pois bem. Então, se Ele está à direita de Deus, se você crê nisso, você deve crer também que estes sinais vão seguir você também que está crendo. Pastor, eu tenho condições de expulsar demônios? Tem. Foi Jesus quem disse: se você crê em meu nome. Quantos creem no nome de Jesus? O demônio, o diabo, ele não respeita você não. Ele respeita Jesus na sua vida. Aí existe uma orientação que é muito importante. Você precisa estar, como Jesus disse, tu em mim e eu neles. Então eu preciso estar com Jesus na minha vida. Porque na hora que se apresentar uma ação do inimigo, do diabo, uma pessoa endemoniada, você vai expulsar em nome de quem? De Jesus. Não é em nome da Assembleia de Deus, que ele não respeita, o diabo não respeita isso. Não é em nome de denominação, não existe. É em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me lembro da história de um irmão que estava ali uma pessoa que estava endemoniada e os irmãos estavam orando e não conseguiram expulsar, como assim aconteceram com os discípulos também, porque Jesus disse, tem certos espíritos maus, eles só saem com o quê? Com jejum e oração. Por isso que a gente precisa jejuar. E jejuar com decência. Eu conheço uma pessoa que jejuou tanto que ficou jejuada direto. Ficou doente da cabeça, porque não queria mais comer, passou um dia, 2, 3, enfraqueceu o organismo. Então, tudo com decência e ordem. Um jejum, se você pode jejuar de manhã até ao meio-dia, bem, ótimo. Se não pode, até 10 horas. Se não pode, até 9 horas. O dia todo, a gente faz dentro das nossas condições. Jesus não quer que você morra, não, fazendo jejum, não é? Mas a gente deve fazer. E o jejum é um quebrantamento do quê? Da carne. Você está mortificando a sua carne e o seu espírito ficando forte para vencer as tentações que o diabo vem contra nós. Então, foi chamado, os irmãos estiveram ali, não conseguiram, aí disse, chama o irmão fulano de tal. E aí, chamaram o irmão fulano de tal. Aquele irmão veio, e aí quando o irmão botou o pé na calçada, para entrar na porta, na soleira da porta, o demônio disse, com esse daí eu saio. Pronto, o irmão chegou lá, o demônio já tinha saído. O que é isso?
é comunhão, é vigilância, é a ação do Espírito na vida. O diabo, quando ele se aproxima de nós, ele procura fazer caretas, ele procura assombrar você. Às vezes ele diz, eu vou lhe matar. E se você não tiver cuidado, ele lhe mata mesmo. Mas, se você estiver crendo no nome poderoso no céu e na terra, que é o nome de Jesus, ele para aí. Me lembro uma vez que um irmão lá em Boa Vista, em Parnamirim, um rapaz entrou, um homem lá com a faca, ia se dirigindo diretamente para o pastor. Quando o pastor viu aquele negócio, aquele homem com a faca, disse, o sangue de Jesus tem poder, fica com a mão dura aí. Pronto, ele ficou com a mão, o braço estirado lá. Senta ele aí, sentou. E os irmãos, e agora? Disse, deixa ele aí sentado. Terminou o culto e ele com a mão, o braço duro. Aí o pastor no final do culto disse, o sangue de Jesus tem poder, sai dele. Aí quando disse sai dele, ele saiu correndo mesmo, foi embora, desapareceu. Então, aparece espanto noturno, sonho que às vezes nos procura tirar da nossa mente a paz, preocupação disso, preocupação daquilo, a gente tem que estar vigiando. Por quê? Porque ele é astuto e sabe penetrar na nossa mente, se a gente tiver com a nossa mente aberta, dando legalidade através de alguma coisa que está errada. Então, eu preciso estar constantemente vigiando. Estes sinais seguirão aos que creem. E a Bíblia diz aqui, no versículo de número 20, e eles tendo partido, ficaram parados? Não. A palavra que Jesus disse, essa palavra imperativa, mexeu com o coração deles. E eles tendo partido. O que foi que aconteceu? Está escrito, pregaram por todas as partes. Teve alguma cooperação? Teve. De quem? Do Senhor. Cooperando com eles, o Senhor. E confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. O segredo para vermos Jesus fazendo milagres, operando milagres, é crer no poder do nome dEle. Agora, pastor, e por que a gente não vê tantos sinais? É porque tem muita gente que não crê. Jesus uma vez foi curar uma menina, quando chegou lá, estava todo mundo chorando, todo mundo, né? Aquela coisa. Jesus disse, vai ficar aqui só o pai e a mãe. Os outros, vocês saem daí. Vocês não creem? Foi ou não foi? Pronto. A menina estava lá. E Jesus chegou e fez o milagre. Então, amados, tendo partidos cooperaram, foi cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais. Jesus sempre procurou trabalhar na nossa vida para que nós sejamos continuadores da pregação do Evangelho. A obra da salvação já está resolvida. Ele morreu na cruz, morreu por mim, morreu por você. Isso aí está consumado, está resolvido. Agora, o que é que Jesus quer? Pessoas sendo salvas. Mas quem salva é Ele. Mas eu, que sou testemunha, que tenho Cristo em minha vida, tenho o dever. Jesus não disse, se vocês quiserem, vão e preguem. Não, Ele disse, ide. Então eu tenho a obrigação, o dever de, como cristão, sair pregando o Evangelho. Pregando com minha vida, com meu testemunho, onde eu chego. Mas não só isso, mas pregar o Evangelho. Por onde eu passar,
E nós temos, amados irmãos, motivações para fazer isso, para pregar o Evangelho. A nossa vida é uma vida que nós devemos vivê-la, é uma vida sobrenatural. Pastor, pelo amor de Deus, como é que é essa vida sobrenatural? É uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. Tem coisa melhor? Tem não. A melhor coisa é você ser dirigido pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Nós temos vida abundante. Temos ou não temos? Temos. Você não pode dizer que não tem, porque Jesus foi quem deu. Vida abundante. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu tenho vida abundante. Eu sou livre para servir a Cristo. Eu tenho uma nova vida de paz. E essa paz que Jesus dá aqui, não é uma paz que é passageira, não. A paz que Ele tem nos dado é uma paz infinita. Aleluia. Eu tenho paz aqui, mas a paz é do céu. Aleluia. Você pode ter paz na tempestade, na agonia. Você diz, mas Jesus está no controle. Mas rapaz, você não está vendo que não vai dar certo? Deus está no controle. E você fica assim, Deus está no controle. Nós que temos a paz verdadeira, não precisamos e nem devemos desesperar na situação que estamos passando. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos vitória sobre o inimigo. As portas do inferno, Jesus foi quem disse, não prevalecerão contra quem? Contra quem? Contra a igreja. Cadê a igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Glória seja dada o nome de Jesus. Eu vivo uma vida de poder sobrenatural. Jesus cura? Cura. Tem salvado? Tem. Tem libertado? Tem. Tem libertado muitas pessoas. Glória a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos, aleluia, riquezas imensuráveis que você não sabe contar nem medir. Vocês, nós. Aonde? Lá no céu. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Aleluia, da eternidade. Temos esta riqueza espiritual. É por isso que o inimigo luta constantemente, que é para você perder o que você tem recebido de Cristo. Riquezas que não se pode medir. Ou seja, mensurar a quantidade, a riqueza espiritual. Somos controlados por Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Ressuscitamos dentre os mortos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Jesus pegou você, que estava ali num charco de lodo, retirou você de lá e firmou os seus pés numa rocha. E essa rocha chama-se Cristo. Você está firmado nesta rocha. Aleluia. E Cristo vive por meio de nós. Ou seja, a ação do Evangelho, o poder do Evangelho, a graça de Deus, ela é demonstrada também através daquilo que eu tenho recebido de Deus na minha vida. Quantas pessoas têm aceitado a Jesus? Com o seu testemunho.
e você nem sabe. Você sai com a Bíblia, alguém está lá na porta e diz: lá vai seu João, vai para a igreja. Ele vai para onde? É crente. Aquilo ali, você pensa que não é um testemunho? Ali vai ser, quando chegar lá no céu, no dia do Senhor, que todo mundo vai estar lá, a igreja vai estar, mas não para ser condenada, mas para assistir lá, para participar. Quando Jesus vai dizer: olha, está lembrado você? Daquele dia que irmão fulano de tal passava na frente da sua casa aí e voltava. Você sabia que ele era crente? Você sabia que Jesus era a verdade? Você sabia que era o caminho, mas você nunca aceitou. Isso é um testemunho. Muita gente vai ser confrontado com esses testemunhos simples. Nós fomos sepultados e ressuscitados com Cristo. Fomos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Olha aí, são motivações que nós devemos ter aqui para pregar a palavra de Deus. Romanos 8, de 35 a 37, mas nós não vamos ler por causa da hora, diz que nós somos mais do que vencedores. O que você vai haver? Ser um crente, agora que vai andar de cabeça baixa. Quando vê uma pessoa, diz: bom dia, senhor. O que é isso? Levante a cabeça. Você é crente em Jesus. Você tem vida eterna. Não é verdade? Você não está morto, você está vivo. Você precisa, aonde chegar, influenciar as pessoas com a palavra de Cristo em sua vida e não ser influenciado por essas outras pessoas. Daniel, quando chegou lá, aleluia, naquele reinado, o que foi que ele fez? Ele influenciou aquele reinado. Com quem? Com a ação de Deus na vida dele. Começou logo assim que chegou. Não vou me contaminar com as iguarias do rei. Não, mas aí o rei pode ser que vá reclamar, porque você vai ficar magro. Ele disse: não, faça o teste. Glória a Deus. As coisas sobrenaturais, aleluia, é tudo pela fé. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Nós temos uma fonte de vida extraordinária. Você nem imagina. Nenhum de nós aqui imaginamos a fonte de vida extraordinária que a gente tem. Sabe quando é que a gente vai entender isso? Quando a gente chegar lá no céu. Aí você vai dizer: que coisa, eu devia ter vindo para cá muito mais rápido. Porque aqui é outra dimensão. Tem gente que às vezes fica preocupado, né? Às vezes se atrapalha um pouquinho, não entende às vezes a esposa, não entende o esposo. Eu sempre gosto de dizer: olha, lá no céu não se casa, nem se dá em casamento. É aqui que você pode se casar e viver bem para a glória de Deus, junto com o seu cônjuge. Aí eu preciso de fazer o quê? Tem hora que eu preciso perder alguma coisa. Para quê? Para poder ganhar. Tem hora que é Marlúcia que precisa perder alguma coisa para poder ganhar. E assim a gente vai se adequando. E olha, faz 41 anos que eu vivo com a irmã Marlúcia. Faz mais tempo de eu viver com ela do que com minha mãe. Porque quando eu casei, eu tinha 21 anos. Eu tenho mais tempo com Marlúcia do que com minha mãe. E vivo bem. Eu olho para ela, ela olha para mim. Eu tenho os meus defeitos, ela tem os defeitos dela, né? Tem as falhas, eu também tenho. Mas, meu irmão, os perfeitos, sabe onde é que estão? Já lá no céu. Enquanto a gente está aqui, nós temos imperfeições. A gente erra, a gente peca, a gente falha. Agora,
O segredo é você usar aquilo que eu sempre digo. Use o perdão de reserva que você tem aí. Usou esse perdão, coloque logo o outro. Porque você precisa perdoar. E Jesus disse que aquele que não perdoar, não vai ser perdoado. Foi Jesus quem falou isso. Então, para que a gente viver agora de cara feia? Um de costa para o outro. Eu não falo. Que é isso? Isso é coisa de menino. Paulo disse, quando eu era menino, eu agia como menino, falava como menino, corria, né, fazia. Não, mas ele disse, agora eu deixei as coisas de menino. Por quê? Porque eu estou maduro. Então, falha, essas coisas acontecem. Agora, é só se adequar para o nome de Jesus ser glorificado na minha e na sua vida. Glória a Deus. Nós temos uma vida de fé. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que tudo que não for de fé é o quê? Tudo que não for por fé é o quê? É pecado. Isso a gente está falando no nosso meio. Você que conhece a palavra, você que tem Cristo em sua vida, você que tem fé. O crente não vive por vista, mas vive por fé. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós não dizemos amanhã, a própria palavra nos diz. Você não deve dizer, amanhã eu vou fazer isso, amanhã, na próxima... Não, diga assim, se Deus quiser, então vou fazer isso ou aquilo. Glória seja dada ao nome. Por quê? Olha, se existe um que tem prazer em dirigir a minha e a sua vida, chama-se Espírito Santo, que mora dentro de você. E eu preciso dar lugar para Ele. Como é que eu dou lugar? Vou resolver um problema? Espírito de Deus, me dá a tua orientação. Ora, se ajoelha rapidinho, que às vezes você não tem tempo. Você pensa que Ele não vê? Vê na hora. Aí quando você chega lá, as coisas estão meio assim, aí daqui a pouco chega uma pessoa e diz, pois não, o que é que você quer? Não, eu queria dizer, pode deixar, venha para cá que eu vou resolver. Ação do Espírito de Deus, resultado da oração que você fez. Aleluia, glória a Deus. Então, como servos de Deus, eu devo fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade que Ele quer que nós façamos? Preguemos a palavra. Que horas mais ou menos que a gente deve pregar a palavra? A tempo e a fora de tempo. Ou seja, direto. Prega a palavra. Quando a gente sai daqui, aí a gente entra num campo missionário. É você saindo daí, e aí você vai vendo pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus, de receber a palavra. Então, meus amados irmãos, nós temos motivos para pregar a palavra de Deus. Temos recebido de Deus a confirmação de que quando nós saímos para pregar a palavra de Deus, Ele está presente para nos ajudar. E a presença dEle é tão poderosa que os sinais que você crê vão seguir você também. Então, na hora que chegar no lugar e tiver uma pessoa que está doente, e se a pessoa disser, ore por mim, ou então se você sentir desejo de orar, pode orar. Se curar, quem foi que curou? E se não curar, quem não curou? Mas você é uma testemunha e você crê. Quando a pessoa perguntar, eu quero que faça oração, tudo bem, você crê que Jesus pode lhe curar? Bom, então eu vou orar, se Ele quiser Ele vai te curar agora. Aí você ora. E expulsa aquela doença no poder do nome de Jesus. Aleluia. Crendo no nome de quem? De Jesus. Mas precisamos estar ligados com Ele. Fiquemos em pé. Sábado nós estaremos aqui. Aleluia. Para evangelizar. Para pregar a palavra de Deus. E lembre-se desta motivação que vocês têm, que é, o seu nome está escrito no livro, está escrito nos céus.
E outra coisa, o poder, aleluia, que Deus deu para a igreja. A igreja. Deus deu o poder à igreja. Aleluia. E pelo poder do nome dele, você pode vencer qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade. Não é? Então, antes de a gente de evangelizarmos, nós vamos estar aqui, vamos orar para Deus guardar, nos livrar de todo mal. Vamos buscar a direção do Espírito Santo. Vamos já sair daqui com a palavra, né? A palavra, não é? Aqui já no nosso coração e já preparado. Você pode preparar um versículo, né? João 3,16, não é? Preparar outros versículos que falam a respeito da salvação. Departamento feminino convocado para estar aqui e o conjunto Cântico de Sião também. Olha que coisa boa. Então, se prepare com a palavra, né, nos meios necessários, as literaturas, esteja aqui e faça a sua parte. Olha, evangelização, tem gente que vai passando aí, bota uma literatura lá. Aí quando o dono da casa abre, diz: ah, o irmão pensou que eu não era crente, ó. Eu já sou crente. Eu sei que você não sabe quem está lá, não é? Vai falando, mas se encontrar uma pessoa não evangélica, dentro do possível, às vezes a pessoa está na calçada, para um pouquinho, conversa, tudo bem, como é que vai o senhor? Como é que vai a senhora? Tudo bem? Você sabe que Jesus lhe ama, não é? E aí começa uma comunicação, como Jesus fazia: me dê água aí. Aí a mulher disse: peraí, você é judeu e vem me pedir água, que sou uma mulher samaritana? Ela disse: não, é porque é o seguinte, você não sabe com quem está pedindo água, não. Quem é que está pedindo água, não? Se você soubesse, você pediria água e eu te daria água que salta para a vida eterna. A mulher disse: espera aí. Parou aí, Jesus disse: traga ali o seu marido. A buscar o seu marido. Ela disse: não, eu já, é verdade, você já teve sim, que o que eu tenho não é seu também não. Ela disse: então eu vejo que tu és um profeta. Jesus mostrou que é um profeta. E aí, vocês sabem da história, aquela mulher pregou a palavra de Deus, anunciou, daqui a pouco era a gente aceitando Jesus como Salvador e crendo que Ele era o verdadeiro, aleluia, Messias. Então, amados, estaremos aqui. Levante a sua cabeça, respire e lembre-se: Jesus está na sua vida. Aleluia. Muito bem, nós vamos orar. O jovem Davi, cadê Davi? Está aqui? Aniversaria amanhã. Ô, Davi, rapaz, venha para cá. Olha aí. Davi, quem é que está com ele? Tem alguém da sua família aqui, Davi? Quem é? A mãe? Cadê a mamãe? A mãe de Davi, venha para cá. Fica aqui perto do Davi. Eu vou chamar aqui também outro jovem aqui, fica aqui perto dele. Chega perto, fica perto dele. Pode vir para cá, Davi. Deus te abençoe. Não é? Deus te guarde. Muito bem. Está aqui conosco o nosso amado irmão Isaac, irmão de irmão Isaías. Olha, vamos dizer para ele: seja bem-vindo em nome de Jesus. O senhor vai orar aqui. Davi, Deus te abençoe, Davi. Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Viu? O Salmo de número 46 para você. Deus é o teu refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Às vezes a gente passa por tanta dificuldade, a gente vê tanta coisa, que às vezes dá vontade da gente parar. Mas escute, o seu nome está escrito nos céus. Nunca deixe Jesus, por coisa nenhuma. Vem dificuldade, vem tristeza, às vezes a gente fica assim: não faça isso não. Lembre-se que a sua fé está firmada naquele que te salvou. Viu? Fique firme. Venha o que vier, haja o que houver, Deus está com você. Glória a Deus. Muito bem.
Tem mais alguém que está aniversariando? Muito bem. Nós temos aqui também alguns irmãos que estão sempre nos visitando, geralmente nas quinta-feiras, os irmãos aí da Igreja Batista. Levanta a mão. Olha ali, vamos dizer para eles: bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindos em nome de Jesus. Também tem um irmão lá de Monte Hermon, mas estava nos visitando. Levanta a mão, irmão Alcides. Olha lá, novo convertido, mas está aqui. Vamos dizer: bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Também temos uma irmã aqui do meu lado esquerdo. Ela está ali procurando um rebanho para se juntar. Eu disse para ela: a senhora, se quiser, fique aqui com a gente. Vamos para frente. Jesus está vindo. Aproveite a oportunidade, né? Deus te abençoe. Vamos dizer para ela: bem-vinda em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meu Isaac, fazendo a oração, e depois nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, apresentar ao Senhor o irmão Davi. Que Deus continue lhe abençoando e que você queira ver muitos dias, mas na presença também do Senhor, certo? Que é bom que nós vivamos muitos dias até o Senhor voltar, mas na presença dEle, porque sem a presença dEle, nós não somos e nem podemos nada. Amém? Oremos em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça nesta noite pela Tua rica palavra que ouvimos neste lugar, na Tua casa, Senhor. Deus bendito, nós queremos neste momento apresentar o Teu filho Davi, esse jovem que faz aniversário. Pai, nós te pedimos, Senhor, que continue abençoando ele, a sua família, dando, Senhor, a ele muitos anos de vida, até que Tu venhas buscar a Tua igreja, e que seja na Tua presença. Pai bendito, nós te pedimos estas bênçãos, porque cremos, Senhor, que Tu podes todas estas coisas. Pai bendito, nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos por estarmos neste lugar. Este foi o melhor lugar que nós estamos nesta noite. Deus bendito e santo, nós te pedimos agora, Senhor, pela Tua rica misericórdia, nos leva em paz para as nossas casas, nos dá uma noite maravilhosa, abençoada, e se Tu não voltares, Senhor, queremos estar novamente, estamos na Tua casa. Assim, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, o Teu amado Filho, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor. Recebamos a bênção que é de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.